Muito bem, gente. Vamos para a nossa aula número 11, agora, História do Movimento Wesleyano. E desta feita agora, vamos trabalhar a questão do pietismo e o empirismo. Deixa eu lembrar de novo para vocês. As 4 bases principais que fazem o pensamento wesleyano nós estudamos agora há pouco, misticismo, puritanismo, pietismo e o empirismo. Agora nós vamos estudar o pietismo. Amanhã eu devo estar mandando alguns textos para vocês lerem, se vocês quiserem se aproximar mais desses temas, tá bom? Agora você já sabe. Ei, você que é da igreja wesleyana, que tem uma ramificação wesleyana, qual é a base do pensamento wesleyano? São 4. Ó, você vai sair como aquela pessoa que sabe, glória a Deus, isso é bom. Você está no seminário para isso, né? Muito bem. Vamos falar sobre o pietismo. O pietismo vai ter o seu auge em 1650. Veja que o misticismo, eu trabalhei com vocês, ele começa lá em 1400 e pouco, né? 1500 e pouco. Aí eu trabalhei com vocês o puritanismo, ele começa em 1500 e pouco, vai em 1600 e pouco, tá vendo? Eu estou vindo aqui dentro da lógica da cronologia. O pietismo ele vai ter o seu apogeu em 1650, tá? 1650, nós vamos estar um pouquinho sobre ele aqui. O pietismo surgiu do nome Collegia Pietatis, Collegia Pietatis, ou seja, colegiado de piedosos, ou grupo de piedosos, de piedade. Esse movimento valoriza a experiência individual com Deus, uma releitura da devocional cristã com vistas à comunhão de grupos. Agora, presta atenção aqui numa coisa. O que difere o pietismo do misticismo nesse caso? Se ele valoriza a experiência individual com Deus, ele valoriza o sobrenatural, não é? Então, qual a diferença entre o pietismo e o misticismo nesse ponto? É que o misticismo, ele trabalha o sobrenatural. Ele é quase que empírico, né? Ele reconhece, porque no empírico não tem essa questão de Espírito Santo, Deus, ele só reconhece o sensorial. Agora, o misticismo, ele compreende que é algo sobrenatural, né? Agora, o pietismo, ele valoriza esse momento. Ele cria uma sequência de devocional, de leitura bíblica, de oração. Isso não está no misticismo. O misticismo é uma compreensão geral de que há algo sobrenatural, um coração religioso dentro de você, tal e tal e tal e tal. Mas o pietismo vai trazer uma compreensão mais ortodoxa no sentido da característica do fazer, do acontecer. A oração, a comunhão, entendeu? Muito bem. O pioneiro nesse movimento foi Philipp Jacob Spener. Philipp Jacob Spener foi o pioneiro. Ele nasceu em 1635 e morreu em 1705. Portanto, quando ele morre, John Wesley está com 3 anos de idade. Tá vendo? A obra literária que escreveu foi a Pia Desideria. Pia Desideria. Ou seja, esta obra influenciou Augusto Frank, Paul Anton, Caspar Schade. A Pia Desejo de Piedade, no caso, Pia Desideria. Desideria. É bem perto do outro nome, meio estranho, né? Pia Desideria. A ideia aqui é o desejo de piedade. E o Augusto Frank, que foi um dos que foi influenciados pelo trabalho do Spener, ele foi um cara que muito mexeu com missões. Ele foi um avanço missionário na época. O Marcos está tendo um problema com aquela câmera ali, ó, ele não para. Ô, Marcos, ela caiu, o que aconteceu aí? Se você quiser mutar um pouquinho para você arrumar, fica à vontade. Mas ele está lutando com essa câmera desde o começo. Ok. Gente, presta atenção.
O Augusto Frank, gente, ele vai desafiar o pensamento calvinista. Acho que ele conseguiu agora. O que era o pensamento calvinista? Que na predestinação, alguns nasceram perdidos e outros nasceram salvos, né? Coitado, se aplicar a predestinação para o Paraná Clube, nasceu para perder mesmo. Então, na verdade, o Augusto Spener, aliás, o Augusto Frank, ele vai quebrar essa hegemonia da época em cima do calvinismo. Ele começa a fazer missões, mas ele foi tocado pelo trabalho do Jacob Spener. Porque para o calvinista, para a predestinação, a pessoa já nasceu salvo, nasceu perdido, não precisava pregar. Era só fazer o culto, despertar os salvos, mas o Frank foi acima disso. Ele criou momentos missionários. O pietismo resgatou também o sacerdócio universal dos santos, o serviço social em partes, a ideia do discipulado intuitivo. Veja que o pietismo, esse trabalho de piedade, ele tira dos púlpitos, né, a presença do sacerdote, aquela ideia do sacerdote ser representante entre Deus e o povo, e orar em latim, ficar de costas para a multidão. O povo ficava vendido. O povo já não tinha conhecimento do latim. Era chamada a língua consagrada, né? Depois o povo não tinha acesso a nada. O pietismo quebrou isso. E aí as pessoas começaram a participar da vida da igreja sem ser sacerdote, que nesse caso é o leigo, né, de hoje. E aí também criou um discipulado intuitivo, porque você começou a trabalhar um a um, né? O pietismo resgatou também, aliás, o movimento inspirou outros movimentos. O movimento wesleyano, o movimento Holiness, que é o movimento de onde é oriundo a Igreja de Nazareno, até mesmo o pentecostalismo. Foi um grande aliado da mensagem wesleyana de santidade e os meios de graça. Não tem como pregar a santidade e os meios de graça se você não tocar no tema pietismo. É claro, você não precisa usar o nome pietismo, ok? Mas está inserido nele essas devoções. Sabe esse negócio, eu vou orar um pouquinho, eu vou ler a Bíblia, vou participar da ceia. Além de ser meios de graça, é também uma proposta do pietismo. A questão dos pequenos grupos, porque o pietismo começa com collegias pietatis, onde eles assentavam para ter lições, assentavam para discutir a Bíblia, aprender. Então, o Jacob Spener, ele quebra essa hegemonia católica ou anglicana de só os templos e um sacerdote separado para isso e o povo está lá embaixo. Não. Agora, a igreja vai a cargo do povo. Uma grande influência de Spener foi a teologia ensinada em Strasbourg, onde um dos professores, Sebastian Schmidt, dava ênfase a uma teologia viva e de prática, evitando as constantes disputas teológicas. Lembrando que nós vamos ter nesse período aí a controvérsia calvinista, a controvérsia arminiana, os artigos arminianos, aliás, os pontos calvinistas, os artigos arminianos. Então, gente, o Spener vai ser influenciado por Sebastian Schmidt, onde esse teólogo ensinava uma teologia mais prática, saindo dessa questão do debate, porque o debate era feito. Inclusive, o debate, naquela época, o Marcos não consegue arrumar aquele negócio. Vamos fazer uma oferta, gente, para comprar um fone de ouvido para o Marcos. Amanhã, depois dá um pix para ele aí. Olha, pastor, tá difícil aqui, pastor, arrumar. O senhor tá me ouvindo? Espero que você consiga. Tá difícil arrumar aqui, pastor. Acertar aí com o seu fone. Fica à vontade. É complicado, é câmera e tudo. Para quebrar um pouco o gelo aqui da classe. Aqui, veja bem que o Sebastian Schmidt, pregando essa teologia lá, ele vai sair do campo do debate. Como é que era o debate naquela época? Hoje o debate coloca um de frente ao outro, né? E começam a conversar e debater, e tal.
Naquela época, o debate não era assim. Havia uma reunião com uma parte, aquela parte era ouvida, e depois a reunião com a outra parte, e a outra parte era ouvida. A não ser quando havia tribunal, inquisição, a pessoa comparecia para se defender. Mas não era aqui o caso. Então, o Sebastian Smith, um pregador em Strasbourg, influencia Jacob Spener com uma teologia mais prática e menos de discussão, de debate. Também, Spener recebeu influência de um folheto em 1660 que criticava a frieza espiritual da igreja. Uma das formas de reavivar este período foi trazer o povo gélido do templo para a reunião calorosa em casa. Então, eles tinham essa situação. Irmãos, eu estou dando aqui uma aula usando meu caderno, não é apostila impressa, não. Eu tive que escrever, pontuar, para poder fazer uma aula mais interativa com vocês. Porque senão o tema é muito aberto. Aí passar muito tempo aqui, é difícil, né? Apesar que eu já estou acostumado com esse negócio de online, tá, gente? Eu estou começando a gostar desse negócio de online aí, viu? Eu saio daqui agora, estou de meia, vou tomar um copo de cappuccino, volto. Coisa que na sala normal não dá para fazer, né? Glória a Deus. Eu sei que o Marcos saiu, comeu a salsicha, voltou. Aleluia. Uma vina. Olha, o chimarrão, rapaz. Chimarrão, aí. Seminário Nazareno com direito a chimarrão. Glória a Deus. O sistema do pietismo também vai ser o responsável na consolidação das classes de bandes do movimento wesleyano. Nós falamos sobre classes de bandes, então, lá estava inserido o sentimento pietista. Eles eram movidos por isso aqui também. A ênfase do pietismo era a reunião de pequenos grupos, em casas, com ampla explanação bíblica, coisa que não tinha no tempo lá, né? A oportunidade das pessoas falarem, tirar suas dúvidas, orarem juntas uns com os outros, sem necessidade de um sacerdote, etc. Você percebeu que o movimento pietista ele quebra toda aquela sequência ortodoxa, rígida da igreja. Lá no templo, o sacerdote falando com Deus de costas para o povo só olhando que nem... Aí, agora eu tenho uma casa onde eu reúno em ciclos, eu abro a Bíblia, que não era costume ter a Bíblia na mão do povo. Olha aí, agora a Bíblia está comigo, eu tenho agora a Bíblia comigo, eu posso ler, eu posso perguntar, eu posso crescer. Aí é o discipulado, o ensinamento. Eu vou lá por esse irmão, vou lá... Meu Deus, naquela época, se você falar para uma pessoa, você não tinha autoridade para orar, era só um sacerdote. Agora eu posso orar, agora eu posso abraçar, agora eu tenho o calor da casa. Olha que lindo que aconteceu isso aqui, foi o movimento pietista. Vamos agora estudar os 6 pilares do pietismo. São 6 pilares do pietismo que nós vamos estudar agora. Primeiro pilar, eclesiola, eclesia, ou seja, uma igreja dentro da igreja. Reunião menores e privadas. Uma igreja dentro da igreja. Uma reunião menores e privadas. Depois eu vou mandar para vocês, tá? Esses pilares aí, para vocês anotar. Agora, se quiser anotar agora, também pode anotar. Quer eu faço aqui para você. Primeiro, eclesiola, eclesia. É uma igreja dentro da igreja. Reunião menor e privada. Ok? Igreja dentro da igreja. Reunião menor e privada. 2. O sacerdócio para todos que desejavam partilhar do governo da igreja. Participação dos leigos na comunhão. Agora eu tinha leigos que podiam participar na comunhão, coisa que eu não tinha antes. Esse é o segundo pilar. O sacerdócio para todos que desejavam partilhar do governo eclesiástico. Participação de leigos na comunhão. O terceiro pilar era praticar mais o evangelho e ter menos teoria. Menos falácia e mais prática. Praticar o evangelho de menos teoria. A igreja em que eu sou pastor, aliás, que eu sou co-pastor, nós temos um trabalho chamado Ministério do Amor. E nós entregamos semanalmente cobertores,
sopas, comidas, tal, mas nós não fazemos selfie, nós não tiramos foto, ficamos mostrando esse trabalho. O trabalho é amplo, é bonito, tem até vans envolvidas, né? Mas nós não tiramos selfie, a gente não expõe as pessoas que receberam as comidas, a cesta básica, porque a ideia não é se mostrar, a ideia é trabalhar como igreja. De uma certa forma, de alguma forma, alguém vai ver, vai comentar, alguém vai ser mais famosa por causa disso. E é assim que era a ideia do pietismo, praticar mais o evangelho. O evangelho não é só para encher a mente, mas tem que encher a barriga também. E aí, ó, menos teoria e mais prática. O quarto pilar do pietismo era ser gentil com os de fora, transmitindo o amor de Cristo. Sabe por quê? Até aquela época eram os crentões. As pessoas que nasciam com defeito eram pessoas que estavam sendo punidas por Deus. A doença, a peste, era tido como um castigo divino. Olha, gente, que tempo, hein? Que tempo. E agora o pietismo diz assim, não, vamos ser gentil com os de fora. A pessoa não é crente, não está vindo aqui, vamos abraçá-la, vamos mostrar o amor de Cristo. Não é só uma coisa igrejeira, só para nós, não. Povo de fora. Que coisa linda, gente. O quinto pilar do pietismo, a reforma universitária, dando mais ênfase a uma vida mais piedosa e devocional. Ou seja, nas universidades, núcleos de oração. Olha, veja, de onde nasceu isso aqui, lembra? Que grupo nasceu daqui? Porque isso aqui é 1650. 1729 está acontecendo uma coisa parecida. Lembra? O Clube Santo, gente. O Clube Santo nasce daqui, ó. Uma reforma universitária dando mais ênfase a uma vida mais piedosa e devocional. É daí que nasce o Clube Santo, lá na Inglaterra, lá, né, em Oxford. E o sexto pilar, a mudança da mensagem de púlpito, técnica e ritualística para uma mensagem popular, desafiadora, para os frutos do Espírito, o impacto da comunidade. Ou seja, a pregação deixava de ser fria, ritualística, e passava a ser uma mensagem popular de confronto e desafiadora. Olha, naquela época, nenhum pastor dizia assim, ó, você, meu irmão, aqui agora. Não podia falar isso, não. Era uma mensagem assim, gente, que o pessoal não entendia nada. É uma mensagem fria e ritualística. Agora veio o pietismo e diz, não, nós temos que pregar uma mensagem viva, de encontro ao pecado, mostrar a falha, a pessoa tem que crescer em oração, em graça. Esses são os 6 pilares do pietismo. Lembrando, então, qual que é o resgate wesleyano nisso? Os pequenos grupos, as bandes, as classes, frutos do pietismo. Nas bandes, nas classes, havia o mover de Deus, havia algo sobrenatural. Aí nós temos o misticismo, né? As regras da sociedade eram regras pontuais na vida pessoal, no comportamento. Aí nós temos o puritanismo. Agora, a questão de ficar em grupo, de servir uns aos outros, tocar uns nos outros, orar uns pelos outros, ler Bíblia, discutir o assunto. Agora nós temos o pietismo. Viu como vai encaixando as coisas? Eu costumo dizer que o movimento wesleyano é igual aquele sorvete de feira. Lá tem um sorvete com a casquinha e tem vários sabores, né? Você fala, eu quero um pouco de morango, quero um pouco de abacaxi, quero um pouco de coco, e o cara vai colocando na maquininha, vai jogando ali, aí sai aquele monte de... Então, o metodismo é aquele copinho, né, da feira. Tem um pouco de pietismo, um pouco de puritanismo, um pouco de misticismo, um pouco de empirismo, e você tem o melhor do sorvete. Porque esses movimentos tiveram as suas extravagâncias. Por exemplo, o empirismo, o pietismo, se ele for muita ênfase, ele torna-se legalista. Ele torna um bando de santarrão. Nós somos mais santos da igreja. Nós damos os glórias maiores da igreja. Então, o metodismo soube peneirar e soube filtrar tudo isso aí. Glória a Deus por isso, né? Muito bem. Bom, estudamos o misticismo, o relacionamento sobrenatural, estudamos sobre
o puritanismo, alguns pontos do comportamento social. Estudamos o pietismo, a questão devocional, aproximar-se de Deus e também das pessoas em comunhão. E agora nós vamos estudar o empirismo. Uma pausa aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Pode se manifestar aí. Quer dizer, manifestar para crente não é bom não, né? Porque se manifesta o diabo. Quem quiser participar, na verdade. Tem algumas expressões que para nós não servem muito não, né? Tipo assim, irmão, na próxima sessão, a sessão não é legal, né? Ou então, irmão, cuidado com o encosto do banco, o encosto também não é legal. E assim vai. Então é bom, se alguém quiser participar, não se manifestar, por favor, hein? Vou ter que orar aqui ao vivo. Vamos lá. Bom, se você não quiser perguntar, eu queria ouvir de você alguma frase, tipo, olha, eu percebi isso, aquilo, isso aqui, achei interessante, não achei. O que você pode me falar do que nós falamos até agora? Pode ficar à vontade aí. É interessante que eu vejo desses... Pastor, antes está mudo aí, está mutado. Está mudo. Tá aberto aqui. Peraí. Vai. Tá saindo? Liberei agora, vai. Pronto. Então agora vai. Eu acho interessante, eu comentei com o Xavier, já escutou, né? Eu comandei ali a Academia de Bombeiros ali por 2 anos, né? E eu dou aula desde 2001 também para as escolas nossas de bombeiro e polícia, né? Como um todo. E eu sempre comento antes que a história militar ela se confunde muito com a história da igreja, né? Então, ela tem muitas similaridades, né? E as similaridades, principalmente, elas se baseiam principalmente na hierarquia e na disciplina. Então, é uma particularidade muito interessante. Então, a formatação das igrejas, elas têm uma similaridade muito grande com o militarismo. Então, tem uma cabeça, tem uma estrutura militar, tem uma hierarquia, tem uma disciplina. Então, assim, é interessante, para mim, ela se torna uma coisa muito simples de estudar, né? Amém. Ela é uma vivência gostosa, né? Então isso chama bastante atenção, né? Justamente isso, né? Que todas elas, apesar dessa cultura e apesar de algumas características diferentes, né? A gente vê que todas elas estão pautadas principalmente nisso, né? Na hierarquia e na disciplina, né? Isso não muda, né? Isso é uma questão imutável, né? Isso chama bastante atenção, né? Em todas elas, em todas as matérias que a gente estuda aqui, isso me chama muita atenção, confirma realmente essa minha teoria. Isso para mim é uma coisa que chama bastante atenção. Interessante, né? É legal essa construção porque mostra que o movimento tem base, né? Ele tem base, não nasceu noite por dia, tem base. E hoje muitas igrejas, pastor, muitas denominações que nascem todos os dias, elas praticam isso sem saber que nós fizemos lá atrás esse serviço de casa, né? E hoje o pessoal já acorda com essas coisas prontas, né? Mas não sabe que alguém lá atrás, teve que, o misticismo, o empirismo, vamos fazer isso aqui e tal, e montou esse pensamento que deu a teologia ao mundo. Muito interessante, muito interessante. Obrigado, pastor. O senhor está me ouvindo? Marcos? O senhor está me ouvindo? Estou. Tá certinho? Achei que não estava. Então, pastor, igual eu digo para mim assim, para mim é bem, não é tão novidade, né? Por causa que eu sou nazareno, né? Mas assim, as histórias vêm bem legal, igual o senhor mesmo explica, né? Que a gente agora vem aprendendo da onde nós nazarenos viemos, né? Como que nós temos que fazer com o tipo, igual o senhor fala de pregação, o modo de comportar, isso é bem legal. E daí o senhor fala que eu não faço pergunta, mas quando eu bolo uma pergunta, o senhor responde antes de eu perguntar, entendeu? Daí não é verdade. Eu tô aqui, o senhor tá explicando. Eu bolei a pergunta, falo, agora eu vou perguntar, daí o senhor responde, entendeu? Daí como é que eu não tenho como perguntar, né? Eu queria perguntar uma coisa assim, pastor, na aula, no vídeo, no primeiro vídeo que o senhor fez, o senhor falou que lá que quem ouvia a voz de Deus, sentia Deus, eles jogavam na fogueira. Por quê? Eles eram tão frios assim? Ou porque eles não podiam se manifestar que eles escutavam Deus? Não, eu não entendi a pergunta. Eu falei isso em que contexto? É que o senhor falou lá que agora, no primeiro vídeo da aula de hoje. O senhor falou que na época teve uma época lá que eu esqueci a data,
que o senhor falou que eles escutavam quando eles não podiam se expressar, que eles sentiam Deus, porque senão eles eram jogados na fogueira, jogados. Por quê? É porque eles eram frios ou porque eles não sentiam, ou porque eles não podiam dizer mesmo? Por ignorância, por ignorância. Que a pessoa Ah, tinha, se Deus usava a pessoa, por exemplo, havia pessoas que Deus usava em cura divina, de orar e curar. aham. É feiticeiro, tem que matar, entendeu? Se alguém dissesse assim, ó, Deus me deu uma palavra hoje, essa manhã, Deus deu palavra para você, para ser louco, Deus não fala com ninguém, não. Se fala com você, mata, mata na fogueira. Tudo era passivo de execução marcial. Tudo era passivo de morte, era ameaça, entendeu? Há algumas histórias interessantes, como a da Joana d'Arc, por exemplo, né? Que ela foi a mulher que encerrou a Guerra dos 100 Anos. Ela tinha umas coisas interessantes. A Igreja Católica matou ela como feiticeira, depois canonizou como santo. Dá para entender? Então, naquela É época, verdade. quem tinha uma expressão maior era perseguido e era ameaça. Então, eles se sentiam meio ameaçados. Era mais fácil matar. Ah, Inclusive, então eles se sentiam, então, na verdade, os maiores se sentiam ameaçados se alguém dissesse isso. Então, por isso que eles. exato. Por isso que o João Ah, Rus morreu na entendi. fogueira. Por isso que muitos Ah, mártires foram mortos por causa disso. Alguns poucos, né, escaparam da morte assim. No caso do John Wycliffe, morreu de embolia pulmonar. O Lutero morreu de velho no castelo de Wartburg. Mas muitos morreram. O bispo Latimer, o bispo Latimer, o Cranmer, morreram na fogueira pelo que eles pregavam. Então, bastava você pregar algo diferenciado, você já era ameaça. Inclusive, se você fosse orar, bater o pé, expulsar um demônio, curar um... Ih, rapaz, aí você era morto mesmo. Era ignorância na aí, época. tipo, meio que virava concorrência e eles eliminavam por causa, achando que você já sabia demais. Entendi Eu agora. digo mais, tá? Eu digo mais, eles faziam aquilo com a maior piedade de defesa, achando que está fazendo bem, né? É claro que devia ter um ou outro que era mal, mas a maioria fazia dessa forma. Você sabia, gente, nos meus estudos que eu fiz lá nos locais onde mataram os mártires, né? A Inglaterra, onde matou muita gente no Santo Ofício, né? Na maldita Inquisição, e outras coisas mais, é um país, gente, molhado, é um país de garoa. Então, muitos crentes ficavam na praça, irmãos, 3, 4 dias urrando de dor. Era praticamente assado devagar. Imagina isso, a pessoa gritando o dia inteiro, morrendo. O que aconteceu? As famílias traziam pólvoras e entregavam e pagavam propina para os carrascos jogar pólvora para que a pessoa morresse rápido. Olha que interessante isso. Aí nasceu a propina, entendeu? As pessoas traziam a pólvora para que o parente deles não ficasse sofrendo tanto, durante 3 dias morrendo, queimando. Eu jogava pólvora ali, quando tocava fogo, alguns diziam, olha o dedo de Deus, olha o fogo de Deus, isso é Deus que está queimando. Não, era pólvora mesmo, né? Era muito mais rápido, depois que foi descoberto isso aí. Misericórdia. Vamos lá, então. Viviane, quer falar uma coisa ou não? Tudo certo? Amém. Pastor, eu não sei se, né, na lógica dos meninos, mas quando o senhor falou do tema central, que a reforma, né, o tema central é reformar a nação, em particular, a igreja espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Daí eu estava pensando comigo, que bênção que seria, né, se a igreja espalhasse santidade, que nação maravilhosa nós teríamos. Exato. Eu estava pirando assim o cabeção nessa parte, assim, sabe? Pensando que maravilha a corrupção, que mundo maravilhoso que nós iríamos ter, né? Verdade. E muitas igrejas estão espalhando ódio, concorrência, né? Carreira financeira. Meu Deus do céu, menos santidade, né? Que é o que mais precisa. Que Deus nos abençoe e a gente possa voltar a esse tema central do nosso movimento, né? Glória a Deus. Vamos então para a parte do empirismo. Epa! O que é isso aqui? Apareceu aí um recado? É só dar um ok e ele desaparece. Ah, tá bom. Ele vai embora. Empirismo. Do grego emperia, que é experiência. Ah, se cair, a gente volta, tá? Então, tá tranquilo. Experiência sensitiva.
é uma teoria de conhecimento filosófico que afirma que todo saber humano advém das experiências sensoriais. Desta forma, o ser humano, quando nasce, é raso em conhecimento, mas, ao se desenvolver no meio, adquire sua formação através das experiências intra- e interpessoal. O empirismo afirma isso aqui, que as pessoas nascem, como diz lá o filósofo, uma tábula rasa, e, ao se relacionar com o meio, ela vai adquirindo experiência. Qual que é a diferença disso para o misticismo? Né? O misticismo reconhece o sobrenatural, mas o empirismo explica. O empirismo trabalha o sensorial. Ele diz que existe uma reação sensorial externa e uma reação interna. O empirismo considera o estranho e o estranho e o externo. Escreva aí no papel. Empirismo igual a estranho e externo. Estranho e externo. Aquilo que é estranho é externo para mim. A experiência vai levando o ser humano a entender e construir sua crença, né? É a sensação. Nada vem à mente ou é recebido sem antes ser experimentado. O Aristóteles que disse o seguinte, que quando nascemos, somos uma tábula rasa, e como se fosse um papel em branco, a vida põe as expressões. Então, o empirismo de John Locke, ele nasce no coração de Aristóteles, né? Wesley optou pela noção do Locke e rejeitou a ideia do Descartes. Para Descartes, lembra o Descartes? Penso, logo existo, né? Por isso que é descartável o negócio mesmo. Penso, logo existo. O Descartes diz o seguinte, o absoluto é onde o conhecimento é inato, e à medida que nos envolvemos no meio, despertamos a ideia pronta. Presta atenção aí. O Wesley propôs a frase, o Wesley preferiu a frase aprendendo de mim, está na Bíblia lá. Ou seja, há espaço para que, em experiência, consigamos conhecer, prosseguir e crescer. O Descartes dizia o seguinte, não, nós nascemos com as ideias inatas, nós já temos tudo pronto. À medida que a gente vai interagindo, isso vai vindo à tona. Já o empirismo de Locke, de John Locke, diz o seguinte, não, nós nascemos rasos, e de acordo com a vida, a gente vai aprendendo e vai crescendo e vai adquirir experiência. O metodismo opta pelo empirismo de Locke, aonde entende que a gente vai aprendendo, é um processo de aprendizado. Ninguém nasce com tudo pronto, não é assim. Descartes, em seu método racionalista, afirma o predomínio absoluto do intelecto, do entendimento racional e das razões sobre todas as demais coisas. Mas aí o diferencial vem com Locke. Para Descartes, penso, logo existo. É uma afirmativa de conhecimento inato. Para o Wesley, o empirismo era mais um ajustável processo de conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, e cria o processo do crescimento, conhecimento e santidade. Para o metodismo, a santidade é processual. Não é como alguns segmentos pentecostais que o cara entra numa tostadeira de pão, pum, pá, queimou, já está pronto. Foi batizado com o Espírito Santo, já está cheio, já está pronto. Não. Ele foi só batizado, ele recebeu uma segunda bênção, é um bônus. Agora, o processo de salvação continua, de santificação. O empirismo de John Locke, ele coloca dessa forma, que eu estou aqui e eu experimento algo. Isso para mim, é sensorial. É uma experiência externa seguida de uma experiência interna. O Descartes e a filosofia cartesiana, elas nunca vão entender que nós estamos no processo de aprendizado. Eles acham que o ser humano já nasceu pronto. As ideias estão inatas. É só você começar a mexer que aflora rapidinho, você rapidinho cresce. Isso vai dar uma certa base para o gnosticismo também, onde a salvação vinha pelo saber. Não. Nós, de movimento wesleyano, entendemos que o empirismo existe sim. Aliás, já foi dito que o metodismo é uma experiência, é uma religião,
não é uma associação, é uma experiência. Essa experiência que eu tenho nos cultos, ao levantar as mãos, ao Senhor falar comigo, quando Ele fala comigo, entra no meu coração e eu começo a entender melhor o que Deus quer na minha vida, eu começo a tomar algumas posições de acordo com a experiência que eu tive. Vamos entender a palavra experiência. Olha que interessante. Vamos dividir a sílaba, né? Experiência. Experiência. Ex está ligado a expandir, explorar, explanar. Peri vem de perímetro, de conhecimento, de causa. Ciência vem de ciência, sapiência, consciência. Olha que palavra completa. Para mim, a palavra mais completa no vocabulário português é experiência. Quem tem experiência teve uma chance de expandir, de explorar, de explodir. Conhece o perímetro, conhece de Pisa, conhece o local. Tem experiência, tem ciência, tem consciência, tem sapiência. Olha que palavra completa. E essa é a palavra que resume o empirismo. Eu recebo algo místico, eu não sei o que é, mas aí eu sou alvo desse momento sensorial. Isso vem para mim. O pietismo pega isso, transforma em devocional, em comunhão com Deus, e o puritanismo, pelo menos uma parte dele, me faz manter um comportamento digno que mostra às pessoas que eu tenho uma vida santa. Eu não preciso falar que eu sou santo, mas as minhas atitudes me provam que eu sou santo. Aí eu tenho, nesse momento, os 4 pontos do pensamento wesleyano na construção da teologia: o misticismo, o puritanismo, o pietismo e o empirismo. Aleluia! Amém, gente? Glória a Deus. Bom, nós vamos agora dar mais uma pausa, né? E vai acabar aqui, porque o meu Zoom, ele é aquele Zoom que acaba com 40 minutos. Eu vou esperar, agora são... Então, às 21 horas que vai liberar de novo o link Nazareno. Aí eu volto lá no link Nazareno para entender mais, tá bom? Bom, alguém quer colocar alguma coisa sobre o empirismo aí? Quer falar uma coisa sobre o empirismo? Eu tentei explicar, o Marcos fala que quando você vai perguntar... porque assim, eu entendo que o professor ele tem que fazer uma aula tão bem feita que não precisa fazer pergunta depois. A não ser que seja química quântica, física quântica, mecânica industrial, mas enfim, cálculo de engenharia, mas não é isso, então é melhor fazer bem claro. Ok? Então, vamos lá. Comigo assim, os 4 dedos comigo assim. Vamos lá comigo, todo mundo? Ok? A construção do pensamento wesleyano é na base do misticismo, ok? Puritanismo, pietismo e empirismo. Aí eu tenho a base quadrilátera do pensamento wesleyano que provocou a teologia. Amém, pessoal? Bom, são 20h47. A gente volta 9h em ponto para mais uma aula. Tá beleza? Amém? Dá tempo da irmã Viane tomar essa garrafa d'água que ela mostrou aí. Até daqui a pouco. Glória a Deus. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém.